Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui hoje, quarta-feira, dia 19 de maio de 2021, iniciando as nossas reflexões desta noite a respeito da obra Pão Nosso do Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Hoje a nossa lição é a de número 96. Agradecemos já aos amigos que estão conosco, Tânia, Ivete, Cláudia, sejam todos bem-vindos. É uma alegria quando estamos nos aproximando por uma causa melhor em benefício de todos nós. Marcelo, Rosângela, sejam bem-vindos. Vamos fazer nossa prece e depois da nossa prece continuamos a nossa roda de conversação. Pai de bondade, que a sua paz e a sua luz nos envolva, que as bênçãos do Mestre amado Jesus cheguem até nós na forma dos ensinamentos que necessitamos para orientar a nossa jornada terrena. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, Mauro, Terezinha, também chegando aqui conosco, agradecemos imensamente, Júlia está conosco também, e vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje a nossa página tem como título Justamente por Isso. E é com base no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 21. Então, apenas para que a gente se situe e relembre alguma coisa, vamos lá. Nós vemos João com uma referência nas suas cartas, assim, meus filhinhos, sempre usando essa expressão, meus filhinhos. E essa expressão, para a época, indicava que ele já estava assim numa idade avançada para chamar aos apóstolos, aos primeiros cristãos de filhinhos. Era uma idade avançada que ele estava apresentando. Então nós vemos aqui João nessa idade avançada referindo-se assim às pessoas que se aproximavam dele, que buscavam os ensinamentos, que buscavam, enfim, a ajuda que necessitavam. Nessa primeira carta, no capítulo 2, nós vamos ver como a carta inteira, João dando aconselhamento a todos os cristãos, a todos aqueles que pudessem ler o documento, que pudessem ter contato do documento, que tivessem noção dos ensinamentos, e então não tinham um público de uma aldeia, de uma cidade ou de uma igreja específica. Era para todo e qualquer cristão que tivesse acesso. Vamos ainda boa noite a Cazuco, Dilza, Jane, Cida, sejam bem-vindas, Sandra, Mara, que está conosco também, a Cláudia, Terezinha, Brígida, muito bem-vindo e muito boa noite a todos, para que a gente possa aproveitar mesmo, Vânia, que está conosco também. Então, nesta carta de João, nesse capítulo 2, mais especificamente, dos versículos 16 em diante, porque o versículo de estudo é o de número 21, sempre gostamos de olhar alguma coisa um pouco antes para ver os acontecimentos, tomar ciência de a quem ele escrevia. No versículos 16, 17, 18, que ele vai fazendo algumas recomendações que se encaixam com aquilo que ele está trazendo para nós. Então, no versículo 16, João, ele cita uma lista, e é bastante interessante isso, de tentações que poderiam atrair os cristãos e levá-los para longe do Deus amoroso. Então, poderia desvirtuar. Poxa, mas será que as pessoas, né, se dizendo já cristãs, abraçando uma fé, poderiam escorregar nas tentações da vida? E claro que sim, até hoje isso é normal. Mesmo pessoas que se digam praticantes de uma determinada religião, se não fizerem muito pé firme diante das propostas da vida, acabam indo pelos caminhos que o mundo materialista, que este mundo imediatista oferece. E acabamos escorregando por esses caminhos.
Então, ele mostra nesse versículo 16 do capítulo 2, uma lista dessas tentações, daquilo que podia ocasionar a concupiscência do homem. A concupiscência é a cobiça, o apreço pelos bens materiais e sexuais que fazem com que o homem saia do caminho ideal da espiritualização ou do exercício da sua espiritualidade, acabando pela materialidade das coisas terrenas. Então, nesta lista, ele põe a concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. 3 situações ou 3 formas, 3 coisas que o homem usa como ferramenta daquilo que ele cobiça do mundo material. E assim, ele vê da carne, ele identifica já naquela época este comportamento humano, desta cobiça, o desejo pelos prazeres pecaminosos. Se nós lembrarmos que pecar é errar o alvo, é ter um foco distorcido ou centralizar, no caso, o nosso foco em alguma coisa que não é concorde à lei de Deus, estamos sempre pecando cada vez que colocamos como alvo do nosso proceder aquilo que não é, de acordo com a lei de Deus. Então, e um dos pontos altos para que o homem transgrida esse olhar e agir na lei de Deus é o pecado da carne, que simboliza a concupiscência da carne, que estabelece o desejo dos prazeres pecaminosos, especialmente, principalmente os de natureza sexual, onde o homem transgride muitas vezes. A maioria das vezes, o seu descaminho se faz por essa situação ou por esse viés. Então, é preciso tomar esse cuidado. João alerta a comunidade cristã, mostrando que esse era um comportamento humano que feria a condição da lei de Deus, que é uma lei de amor, e o amor, como nós vimos, é um ser de cuidado. Então, por isso, pela carne nos vendemos, pela carne nos comprometemos, então por esses prazeres imediatos. Bem, ainda temos o pessoal chegando, Célia, Sônia Maria, que bom, Beth, estão conosco, Sandra, Eliane, Gil, Divone, Lúcia, Márcia assiste, a gente agradece muito a companhia de todas as noites, amigos de todas as noites. Ele vai falar também, nesse versículo 16, do 2º capítulo da sua primeira carta, então João fala a respeito da concupiscência dos olhos. Olha que os olhos também nos fazem entrar pelo caminho da cobiça, o caminho do apreço pelos bens materiais. E aí ele fala a concupiscência dos olhos, que nos leva à ambição, ao materialismo. A ambição. Há pessoas que não se satisfazem com nada, o que ela vê que o outro tem, ela quer. Isso é a concupiscência dos olhos que João chama a atenção do cristão. Os excessos que a humanidade pratica por esse olhar de desejo de tantas coisas que a vida possa nos oferecer, mas esse olhar de desejo onde vale tudo para o ter. O ser cai em detrimento, cai em esquecimento, porque o primeiro olhar será sempre para o ter, o poder material, o mando, o ganho, a beleza, o conforto material. Gente, em momento algum, nós vemos críticas à pessoa querer ter uma vida melhor, querer ter um conforto maior, querer ter uma segurança maior. Tudo isso é concorde à lei de Deus. O problema nosso está no excesso, onde as pessoas perdem o limite para a aquisição do ter. E se vendem e corrompem, são corrompidos por esse ter, por causa do ter, dessa concupiscência dos olhos, dessa cobiça, do apreço que o olhar
o olho brilha, a pessoa deseja e por isso então ela se vende, ela se entrega. E o terceiro item que ele coloca é a concupiscência da soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o orgulho que a pessoa sente da sua posição no mundo, do seu nível no mundo, do ponto em que se encontra na humanidade terrena. E é isso que nós vemos estragando a humanidade atual, mesmo aqueles que se dizem religiosos de qualquer tradição. Muitos incorrem nesses caminhos, seja a busca excessiva desse prazer sexual, da materialidade das coisas ou dos atos pecaminosos, enganosos, seja pela ambição, pelo materialismo exacerbado que as pessoas desenvolvem, ou pelo orgulho da posição em que ele está. Essa é a soberba. Quantas vezes nós já ouvimos aquela expressão, mas você sabe com quem você está falando? E um quem você está falando não partindo de alguém, identificando um outro alguém para uma terceira pessoa, dizendo, olha, você sabe quem é aquela pessoa? Isso é uma coisa. Você sabe com quem você estava conversando? É uma coisa. Mas quando a própria pessoa olha e diz, mas você sabe com quem você está falando? A soberba dela está à flor da pele. De repente, ela é a toda poderosa. E nós estamos vendo nesses dias aí de CPI, essas aparências onde você sabe com quem é que está mandando, quem é que está no comando, quem é que está fazendo. É a soberba, é o poder, é a materialidade. Então isto não condiz, esse tipo de situação não condiz com o comportamento cristão, e é isso que João então alerta os primeiros cristãos através da sua carta, que é dirigida a todos os cristãos, não só aqueles primeiros, como até os nossos dias atuais. Então isso nós vimos no capítulo 2, no versículo 16, todo esse olhar de João para o comportamento humano. No capítulo 17, ele vai fazer um alerta, porque se esse era o comportamento humano e que conduz a vida das pessoas, de muitas pessoas na face da terra, dirige os passos de muitas pessoas na face da terra, no versículo 17 ele diz, ele assinala algo importante para nós, que o mundo passa. Nós temos que ter consciência disso. O mundo passa. Muitas vezes a gente vê a pessoa porque tinha um cargo muito bom numa empresa qualquer e ela sempre se colocou numa situação de soberba diante disso, e chega um momento em que ou a empresa fale, ou ela é mandada embora por N razões, ou ela se aposenta, e ela descobre que na verdade ela era só um número na folha de pagamento, nada mais do que isso. E isso faz com que muitas vezes ela entre até em depressões muito profundas, porque aquilo que ela achava que era, os outros não achavam. Então veja que o mundo passa, as posições no mundo, as posições de mando, a beleza física, a juventude, tudo isso que é da matéria passa, muda. Dia a dia o processo de mudança está acontecendo. E que as pessoas tivessem consciência da brevidade da vida. O nosso tempo, por longevo que seja no nosso existir, que nós passemos aí, porque até a ciência, a medicina nos favorecem vidas mais longas, há tantos recursos e nós vamos usando desses recursos, podendo ter uma vida mais longa. Esta condição de longevidade que conseguimos, por mais longa que seja, é curta. Quantas vezes nós olhamos e dizemos, meu Deus, o tempo passou tão depressa. Era aquele filho que era pequeno e agora é adulto e foi rápido demais. Era aquela proposta de vida intelectual, de vida social que se tinha, ou um foco de trabalho, e de repente o tempo passou, já cumprimos a parte e estamos de saída.
Então a vida é muito breve para perdermos tanto tempo com essas quesilas materiais em detrimento da espiritualização. Nós precisamos juntar essas duas coisas, não perder de vista que somos espíritos vestindo a carne. E a carne passa, a carne é breve, o espírito é eterno. Isso nós precisaríamos ter sempre em mente para também fazermos esse investimento. Nós investimos muito nas coisas materiais e esquecemos do principal. Então precisamos investir também em nós, como essências divinas, como filhos de Deus, como espíritos eternos. Nós precisamos fazer um investimento nessa vida além da vida, que muitas vezes não prestamos atenção. Ainda temos boa noite aqui a dizer a alguns amigos, Edith, Simone, eu acho que eu não disse boa noite para a Célia, para a Sandra. Sejam bem-vindos. Para o Gil, tenho certeza que já disse. E a gente vai me perdoe se às vezes a gente passa alguém aqui, né? Sem comentar, sem dizer o nosso boa noite, mas ele é um boa noite de coração a todos os amigos. O Gil está dizendo: quem quer o que você tem e por que não tem coragem para ter? É a cobiça, é o desejo, a inveja, são coisas que nos prejudicam. Então, quando o João está falando da nossa impermanência, né? O ser físico é impermanente, o ser espiritual, ele permanece. O mundo, tudo no mundo passa e a vida é muito breve. Ser consumido por esta vida, alerta João, é estar despreparado para a vindoura. Naquilo que tiramos dos seus ensinos, ele está alertando para isso. E muitas vezes nos deixamos consumir por esta vida. Pelo corre-corre diário, pela aquisição das coisas, pelo o excesso de possibilidades ou pelo limite que fazemos à própria vida por N circunstâncias, enfim, nos deixamos envolver de tal forma pela materialidade que acabamos sem nos preparar para a vida vindoura. A mala está vazia, a única mala que vamos levar, essa está vazia, não nos preparamos para a grande viagem. E aí nós vamos para os versículos de 18 a 23, onde João trata dos bastidores do sistema do mundo e ele fala do diabo. É preciso entendermos que a referência daimon, o diabo, ela refere-se a alguma coisa que é ruim e especialmente à tentação, aquilo que nos tenta, então aquilo que nos corrompe. E se a gente prestar muito bem atenção, lá em cima no versículo 16, quando ele está falando da concupiscência, e ele fala da concupiscência da carne, dos olhos ou das soberbas da vida, nós vamos perceber que esses demônios de tentações, no sentido dos desejos, dos prazeres, dos teres e haveres, não é externo a nós, é interno. Nós somos tentados naquilo que trazemos na alma. Então, esse demônio, esse diabo que João traz ali, e ele vai usar expressões nas suas cartas, no Apocalipse ele vai falar da besta. Nós não devemos ficar procurando um ser que virá, mas sim um estado de vida no qual nós estamos inseridos. Então, as condições de vida e aquilo que desperta em cada um de nós. É este ponto que João está trazendo. E ele fala, então, desses bastidores do sistema do mundo, falando do diabo, falando daquilo que é a causa das nossas perdições pelo caminho. E o Deus deste mundo, porque ele fala do Deus deste mundo,
e o Deus do mundo material, dinheiro, poder, ganância. Cada um elege um Deus a seguir neste mundo material, se assim ele mergulhar nesta condição de vida excessivamente material. Ele tem por Deus a beleza, por Deus o dinheiro. Se nós olharmos até o panteão grego ou romano do passado, onde haviam os deuses, nós tínhamos esses deuses do prazer, do vinho, do amor, da beleza, da guerra, do dinheiro. Todos esses deuses eram cultuados pelo ser humano à época. E trazemos ainda esse panteão muitas vezes dentro da alma, onde esses deuses têm valor para cada criatura. E ela se agarra a um deles na ânsia de ter mais, de possuir mais haveres na terra. Então ele fala do Deus deste mundo e seus porta-vozes. Agora sim, então, isso tudo, esse mal, que é a ausência do bem. Se nós vamos à definição do Livro dos Espíritos, o mal é a ausência do bem. Esta ausência do bem em nós, esse olhar sem visão para o bem em nós, tem os seus porta-vozes, que são chamados os anticristos. E quando também olhamos essa expressão anticristo, às vezes queremos colocar o crachazinho de anticristo em alguém, ou esperar que seja algo fenomenal que desça à terra e que de alguma sorte venha combater a ideia do Cristo. Percebam, os anticristos que nós vemos, a palavra anti é contrária. Cristo significava iluminação. Então, Jesus, o Cristo, ele era o iluminado, o ungido. Então, existem aqueles que são contra a iluminação, contra a unção, contra a religião, contra a fé, contra os ensinamentos de Jesus para os cristãos. Então, anticristo é tudo que se coloca contrário ao discurso de Jesus para todos os cristãos. Então não esperemos figuras fantasmagóricas surgindo. Todo comportamento, toda fala, toda lei, toda ordem que se diga contrária àquela proposta do Cristo, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas, é anticristão. É anticristão e é disso que João trata. Jesus alertou. E João fala também dos falsos profetas que existiriam, os falsos cristos. E de tempos em tempos a gente vê surgir alguma novidade nesse sentido, achando até que a mensagem do Cristo já teve o seu período suficiente, já não tem mais vigor, não tem mais validade, que há outras propostas ou outras informações, outros seres iluminados que trariam outro discurso à Terra. Mas nós, pode ser que exista, mas aquele que se diga cristão, a quem vai seguir? Está lá a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus, é ele o vosso modelo e guia, não tem outro. Então, quem quiser seguir outras fontes, outras filosofias, outras informações, tudo bem. Mas aquele que se diga cristão, a obrigatoriedade, o compromisso é seguir as orientações de Jesus. É ele o mestre. É ele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ele. Então, como dizer-se cristão e seguir outras propostas trazidas pela humanidade ao longo do tempo? Às vezes totalmente anticristãs. Os juízes dizem assim, o que vem de Deus é sempre simples, por isso não dão muito valor. Gil, é que as coisas simples, qualquer deslize aparece muito mais. Eu vou recordar aquela
ideia da minha mãe, que eu já comentei muitas vezes com vocês. Quando ela dizia, ela costurava, era modista, e ela dizia que fazer um vestido cheio de frufru, que significavam babados, drapeados, vestido cheio de frufru, ninguém enxergaria um defeito na costura. Mas um vestido liso, clássico, simples, era muito mais difícil de fazer, porque qualquer costura torta, todo mundo iria enxergar. Então as coisas de Deus são assim, são simples. Às vezes eu digo, mas é só seguir Jesus. Depois eu caio e me digo, mas seguir Jesus é tudo isso. Porque o menor deslize nessa lei do amor, da coisa simples de Deus, que é o amor, ele aparece muito. Mas quando você vai vestindo isso com muitas fantasias, muitas firulas, acaba que ninguém percebe. O deslize fica encoberto. O deslize. Hoje nós estamos ouvindo uma expressão bastante comum diante de tudo que está acontecendo. O mundo diz assim, não, mas isso era só uma cortina de fumaça diante dos olhos para que a pessoa não veja a realidade. Então, com aquilo que vem de Deus é a mesma coisa. As pessoas vão colocando cortinas de fumaça para que o cristão, seguindo Jesus, não consiga ver com clareza qual é a lei de Deus, que é simples, para seguir de maneira mais objetiva, mais efetiva e eficaz para a própria vida. Assim, meus amigos, continua então João nesses versículos a fazer uma análise da situação. E uma das primeiras heresias que a igreja do século I enfrentou foi o gnosticismo. Foi isso que era a igreja nascente, e ela já começa a enfrentar isso, que é exatamente a questão do envolvimento com o misticismo, com a especulação filosófica. Então, é uma combinação, né, do misticismo com a opinião filosófica, uma novidade filosófica, especulação filosófica, onde as pessoas querem provar por A mais B que a história não é bem daquele jeito, que aquele aconselhamento não é válido, que aquela fala já não tem mais o vigor de antes. Seus seguidores afirmavam possuir conhecimentos secretos da verdade que levavam à salvação. E assim, muita coisa surgiu, como oferecendo a salvação por alguns conhecimentos secretos que só aquele grupo teria, que só aquele grupo poderia usufruir, e as pessoas que aderissem àquela ideia estariam dentro desse contexto de salvação. Isso está fazendo parte, quer dizer, quem de nós é dono da verdade? Quem de nós sabe mais do que Jesus a da verdade divina? Não temos essa capacidade. Os cristãos já tinham a verdade trazida pelo Cristo. O que ele trouxe, se nós conseguirmos dar conta, é mais que suficiente para nos colocarmos a salvo de todas estas coisas que o mundo oferece. Então, todo cristão já tinha verdade para resistir aos anticristos, aquelas propostas novidadeiras que vão surgindo. É ter o pé no chão, olhar para aquilo e ver a novidade que está chegando. Espera aí, não, isso aqui não está muito legal, não está muito bom, não é bem assim. Então, para se manter firme, há que se segurar na proposta de Jesus, naquilo que, sendo cristão, evidentemente, João falava aos cristãos. João, opondo-se aos gnósticos, reafirma que todos os cristãos conheciam a verdade, sabiam o que Jesus falou, que foi registrado e que todos estavam tendo acesso, assim como nós temos acesso a tantas informações, gostaríamos de ter muito mais, com certeza. Talvez um dia, quando nós, humanidade terrena, já estivermos dando conta do pouco que sabemos, outras sejam reveladas, outras sejam descobertas e outras orientações venham
melhorando a condição de ser de cada um. Então, como o apóstolo estava simplesmente naquele momento lembrando a eles aquilo que já sabiam, sem agir como fonte exclusiva da verdade. João não avoga a si a condição de ser o único que está trazendo a verdade ou o dono da verdade. Ele não arrola para si mesmo esse título. Ele fala da verdade que o Cristo trouxe, ele lembra a verdade que o Cristo trouxe, ele defende a verdade que o Cristo trouxe. Em momento algum, ele se coloca como maior que todas as criaturas. E há mesmo momentos em que ele diz que era preciso que ele diminuísse para que o Cristo, pudesse surgir. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Isso ele fala no seu evangelho. Então, o versículo 21 do capítulo 2, que é o versículo da proposta de estudo que Emmanuel traz nessa página, que tem como título justamente por isso, quer dizer, justamente por saber a verdade. Justamente por isso. Esse é o título da página que Emmanuel traz. Ele diz no versículo, então, 21, o seguinte: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Ele não escreveu para ateus, para agnósticos, ele não escreveu para místicos de todos os tipos, ele não escreveu para as pessoas que ignoravam a mensagem de Jesus. Ele escreveu para cristãos. E ele diz, porque você já sabe a verdade, é que eu estou escrevendo para lembrá-los. Então, por isso que nesse versículo 21 ele diz, não vos escrevi porque ignorasseis a verdade. O papel dele era só relembrar, mas porque a conheceis. E de repente, na vida, mesmo conhecendo, sabendo o que é correto, nós acabamos fazendo o indevido. Esquecemos, pisamos fora do trilho. Por conta disso, há necessidade, vez ou outra, sermos lembrados disso. Lembrados. E aí eu me lembro de uma historiazinha, também muito antiga, que eu gosto de pensar sobre ela, onde um menino foi em busca de um sábio que morava no alto de uma montanha. Ele foi em busca desse sábio perguntar a ele por que ele precisava ler a Bíblia. Por que ele precisava ter conhecimento dessas coisas todas, especialmente dos ensinos de Jesus. E aquele sábio não respondeu nada, pediu apenas ao menino que havia lá naquele quintal de terra em torno da sua casa um balaio de bambu. E embaixo, saindo da casa e descendo o morro, tinha um regato. E ele pediu que o menino pegasse aquele balaio e fosse buscar água no regato. E o menino foi, para depois poder ouvir a resposta daquele sábio. E ele foi. Mas pegou a água. Na medida em que ele veio subindo o morro, quando chegou na casa do sábio, o balaio estava vazio. Porque simplesmente a água vazou pelo entrelaçamento de bambu, de taquara ou de vime que era feito aquele balaio. Aí o sábio, ele olhou e disse assim, olha, vai buscar de novo, porque não veio nada. E o menino volta de novo, vai ao rio, pega água, sobe o morro, quando chega lá em cima, vazou tudo, mais uma vez. E assim ele faz várias vezes, até que depois de um certo tempo, de tantas idas e vindas ao regato e chegar com o balaio vazio de água, o sábio disse a ele o seguinte, porque ele disse, mas até quando eu vou buscar água? Ele disse, bom, olha aí o balaio. O menino olhou e disse, bom, não tem água. Esse não tem água. Mas como é que estava esse balaio a hora que você pegou? O menino disse, ele estava aí no quintal, cheio de terra, cheio de cisco, de sujeira. Estava uma coisa horrível. E o sábio perguntou, e agora, como é que ele está? O menino disse, nossa, ele está limpinho. Saiu toda a sujeira. Saiu todo aquele lixo, aquele cisco que estava nele.
E agora ele está como novo, limpinho. Os sábios, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, ler os ensinos de Jesus. Nosso coração está assim, como esse balaio onde fomos, se bobearmos, vamos colocando um punhado de coisas indevidas, nosso coração, nossa consciência, nossa alma, vai se sendo agregada de um punhado de sujidades, precipitados das imundícies terrenas que vamos acumulando, como verdadeiros lixos que vão nos soterrando, que vão tirando a nossa qualidade de bem servir, porque um balaio cheio de lixo, cheio de sujeira não presta para nada. Então, ao fato de irmos relembrando aquilo que já sabemos, aquilo que já ouvimos, aquilo que já conhecemos, mas que vez ou outra vamos relembrando e relembrando, vai fazendo essa limpeza, essa purificação em nós, para que nos tornemos esses cestos prontos para agir, para servir com qualidade, onde os outros não encontrem em nós as imundícies, mas encontrem a limpeza, a beleza do ser. Aí é que ele diz, eu não escrevi isso para aquele que ignorasse a verdade, ou porque vocês ignorem a verdade. Não, eu escrevi isso exatamente porque vocês conhecem. Só não se lembraram, por algum instante se envolveram nas coisas materiais e esqueceram as verdades trazidas por Jesus. Emmanuel vai fazer um comentário a respeito destas falas de João, e especialmente dessa, não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. E Emmanuel vai levar essa reflexão para o lado do diálogo mediúnico, da comunicação, porque são verdades que nós conhecemos. Por conta disso é que ele está aí trazendo esse ângulo. Nós podemos aplicar essa fala de João a todas as nossas atitudes terrenas. Aquilo que já sabemos ser o certo e que muitas vezes esquecemos e precisamos ser lembrados. O Gil diz, a verdade está aí, o conhecimento, as revelações que precisam estar em nós. Quer dizer, isso existe, só precisam ser incorporados ao nosso modo de pensar e de agir. E assim, ele vai falar do intercâmbio cada vez mais intenso entre os chamados mortos e vivos. Então, essa possibilidade de diálogo, essa possibilidade de conexão, e que isso constitui o grande acontecimento para organizações evangélicas de modo geral. As igrejas têm o falar em línguas, tem a inspiração, tem aquele que faz a oração pedindo uma inspiração e lhe vem uma voz, e lhe vem em sonho, e lhe vem uma revelação qualquer para que ele possa, de alguma forma, usar esse material para o bem, usar nas igrejas. Então, de um modo geral, as religiões evangélicas, organizações evangélicas são aquelas organizações todas de contexto religioso que usam o Evangelho de Jesus como código de moral. Então, estas organizações, de um modo geral, elas sabem dessa existência. Não somente a escola espiritista, ou seja, os adeptos do espiritismo. E é errado as comunidades, seria um erro pensar assim, porque já era um fato comum as comunidades do cristianismo inteiro, desde a época do Cristo, e em todas as expressões nós vamos ver os santos em êxtases, em sonhos, em predições, nós vamos ver as revelações em vários aspectos. Essa interação desse mundo espiritual através de anjos, através de profetas que se manifestam, não importa, mas existe uma transcendência, uma ligação com esse invisível, favorecendo as criaturas, trazendo às criaturas orientações para continuar a sua caminhada. Então, fala Emmanuel a respeito do dogmatismo organizado.
À medida que as religiões foram surgindo, elas foram criando seus dogmas. Seus dogmas são os pilares sobre os quais ela se ergue. Então, são pilares filosóficos que aquela estrutura vai se organizar. E os que se adequam àquela expressão religiosa terão esses dogmas a cumprir. Então, nesse dogmatismo que foi se organizando em várias expressões religiosas, surgiram muitos protestos contra esta condição natural de comunicação. Mas a revivescência dos ensinos de Jesus, ou revivescência da verdade, exige sim que exista esse movimento de despertar e uma consciência de que toda aquisição tem seu preço. Então, tudo que nós recebemos, tudo que nós ganhamos para cumprir, tem o preço de se adequar àquela proposta, de trabalhar e viver de acordo com aquela proposta que nós estamos entendendo ser a melhor. Qualquer renovação dentro de um quadro desses encontra obstáculos espontâneos. É natural que as pessoas rechacem, que as pessoas protestem contra qualquer tipo de mudança nesses pilares que dirigem a sua expressão de religiosidade, que é o território da sua fé. Então, por conta disso, essas renovações vão encontrando, sim, obstáculos espontâneos. Mas, diz Emmanuel, dia virá em que as diferentes subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. Então, vão compreender uma expressão maior, vão compreender, sim, a realidade. É muito bonito quando nós vemos hoje, no Espiritismo, as mensagens mediúnicas edificantes, que possam acrescentar, como nós vimos ontem no estudo do Livro dos Médiuns, aquelas que merecem crédito, que acrescentam à vida das pessoas alguma coisa melhor. Uma mensagem mediúnica que traga esperança, fale da fé, nos oriente sobre as propostas do Cristo, são muito bem-vindas. Nós vamos ver nas expressões evangélicas, das igrejas evangélicas, essas inspirações, esse falar com Deus, que traz a cada fiel ou aquele orientador daquela comunidade uma proposta melhorada, em cima do ensinamento de Jesus, do amor ao próximo, da caridade, da fé, enfim, são coisas que nós estamos vendo. Na religião católica, momentos de intimidade espiritual que trazem um aclaramento àquele que vai usar a palavra e orientar pessoas. Então, o que Emmanuel dizia é que dia virá em que todas essas subdivisões, porque são todas de tradições cristãs, todas elas têm a moral do Cristo, dos evangelhos como base, então essas subdivisões compreenderão a divina finalidade desse novo concerto, dessa aproximação espiritual que nos permite uma ajuda, uma orientação, um engrandecimento, um clareamento da ideia, um fortalecimento da fé. O movimento de troca entre as duas esferas, que são as esferas do visível e do invisível, ou do material e do espiritual, através desses mecanismos todos, é cada vez mais dilatado, cada vez mais. E o devotamento dos desencarnados, daqueles que estão no invisível, provoca a atenção dos encarnados. Sejam milagres, sejam sonhos, trazem para o homem que está aqui encarnado, o ser humano encarnado, novas ajudas, novas orientações de desperta a fé, a confiança para esse crescimento. E o Senhor permitiu Mundial Pentecostes. Isso é muito interessante para o reajustamento da realidade eterna.
Quando Emmanuel reflete sobre isso, nós precisaríamos então ver o que era o Pentecostes. O Pentecostes é uma festa do povo judeu, com que 50 dias após a Páscoa. E o que é que se comemora nesta festa? Se comemora aquele momento em que Moisés subiu a montanha e recebeu ali a lei divina, as tábuas da lei. E nós sabemos que essas tábuas da lei foram trazidas por um fenômeno que nós espíritas chamamos mediúnicos. O outro poderia dizer milagre, o outro poderia dizer que os anjos trouxeram, não importa, mas todos nós chegaremos a um ponto comum de que alguma coisa extra-física, extra-humana, foi algo sobre-humano naquele momento que aconteceu, onde as leis de Deus foram escritas a fogo na pedra para que nós tivéssemos orientação, para que nós tivéssemos conhecimento de tudo isso. Então, Pentecostes comemora este momento, quando Moisés recebeu, através desse ato sobre-humano, diferente, fora do comum, do corriqueiro, do comum da vida humana, esses ensinamentos, essas orientações. E o que é que acontece numa festa de Pentecostes, quando Jesus estava ali, os seus estavam ali? Com eles aconteceu também um fenômeno que muitos poderiam classificar como sobre-humano, nós poderíamos classificar como mediúnico, outros poderiam classificar como milagre, que é o fato dos apóstolos de Jesus poderem falar a uma multidão que estava ali para lembrar um evento extrafísico, observar outro evento extrafísico, que era ao falar em línguas, porque eles puderam passar a mensagem do Cristo a uma multidão de pessoas de vários quadrantes do mundo que ali se encontravam, com várias tradições orais, e cada uma pôde ouvir no seu dialeto, no seu idioma, a mensagem que os apóstolos levaram. Um outro fenômeno mediúnico, ou um outro milagre, ou uma outra revelação, não importa, ou outro fenômeno sobrenatural ou paranormal, que os nomes não interessam, é como cada um entende isso, mas ouve o fenômeno. Então este é o Pentecostes, era a festa para comemorar algo que transcendia, onde aconteceu outra coisa que também transcendia a capacidade humana naquele momento. E o que Emmanuel diz é que ao revivecer esses ensinos do Cristo e ao lembrarmos dessa possibilidade que muitas igrejas hoje, como organizações, têm das revelações, do dom da palavra, de vários dons que os seus seguidores adquirem, e através desses dons são intuídos, são inspirados, são iluminados para a prédica que precisam fazer. Ele diz, Jesus, o Senhor permitiu um Pentecoste mundial. É um mundo, acontece isso no mundo inteiro, não é privilégio desta ou daquela comunidade, mas acontece isso no mundo inteiro. Para quê? Para que está acontecendo tanto isso no nosso dia a dia? Para o reajustamento da realidade eterna, para que nós possamos entender Deus acima de todos, que nós possamos entender que existe uma vida que tem sequência, que nós possamos entender que aqui na Terra precisamos mudar muito do nosso comportamento com relação à vida, ao planeta e àqueles que conosco compartilham da caminhada. Então, esta revelação se faz. E ele faz, então, uma observação dizendo: as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação. Porque os espíritos não trazem novidade. Eles nos lembram o tempo inteiro aquilo que foi falado, que foi ensinado. Aquelas fórmulas que Jesus trouxe,
elas são cada vez mais dissecadas para que a gente entenda e consiga absorver um pouquinho delas. Não importa então a forma como ela está sendo passada, a revelação se faz em todos os quadrantes do mundo e relembram o passado da sabedoria terrestre, porque resgatamos, como fizemos agora, precisamos ir lá em João, para quem ele falava, qual era a condição das pessoas a quem ele falava, o que é que estava acontecendo para ele falar isso ou aquilo. Então nós vamos buscando nesse passado da sabedoria terrestre alguma coisa que nos ajude a agir melhor, a viver melhor, a termos um estado de espírito melhor, a fim de podermos extrair conceituação mais respeitável referente à vida. Valorizar a vida, ter responsabilidade para com a vida, entender que a vida é algo precioso demais e nós vemos criaturas jogando pela janela, num descuido enorme com a vida, com a sua vida e pondo em risco muitas vezes a vida alheia. Quando nós estamos sendo chamados a ter conceitos mais respeitáveis referente à vida. Esta vida animal da concupiscência que João fala no começo desse capítulo 2 da sua primeira carta, é uma vida sem responsabilidade. É uma vida que vai de roldão, uma onda que carrega todo mundo. E ele está chamando, por isso ele diz, eu não falo para os que não sabem, eu falo para vocês que sabem, para lembrar que precisamos desenvolver essas conceituações cada vez mais respeitáveis referentes à nossa vida. Vida de criaturas eternas e vida de seres humanos encarnados que estamos aqui por um período de tempo. E Emmanuel, então, vai dizer que recordando essas palavras de João, quando ele fala, né? Não falo aos que não sabem, mas a vocês que já sabem da verdade. Ele, recordando essas palavras de João, ele diz, comunicar-se-ão os mortos e os vivos porque os homens ignoram a verdade? Deixarão de existir? Não. Eles, não é porque eu não aceito alguma coisa ou eu não concordo com essa coisa que isso não exista. Então, vai haver sempre esse existir, queiramos ou não. Os juízes, às vezes, levamos 2000 anos para aprender algum ensinamento e somos orgulhosos e vaidosos do que? Verdade. Somos ainda muito pequenos diante de toda essa grandeza que o Cristo conhecia tão bem e que nos trouxe, mostrou um pouquinho a todos nós. Se os que partem falam novamente aos que ficam, então falando-se do dom mediúnico, ou do falar em línguas, ouvir vozes, enfim, ter a inspiração ou a revelação, se estes conhecimentos são o caminho da redenção, para que nós nos melhoremos, a redenção com Jesus, mas não se animam nem se decidem a trilhá-los. Sabemos, conhecemos, recebemos a informação, mas não nos decidimos a seguir essas informações, a seguir essas orientações. Por isso, o título da página, justamente por isso, justamente por sabermos, é que deveríamos nos aplicar em praticar daquilo que já conseguimos entender, daquilo que já conseguimos visualizar e tomar como verdade, porque foram trazidas a nós, que nós possamos decidir, né? Trilhar da melhor forma possível um caminho mais reto, uma vereda mais segura. Jesus dizia, eu sou o bom pastor, e no final haverá um só rebanho
e um só pastor. Qual era a tarefa do pastor, se não guiar as suas ovelhas ao redil seguro, às veredas mais retas, onde elas estivessem mais protegidas, mais guardadas e caminhassem com mais tranquilidade e ficassem em segurança. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, é aquele que nos conduz com amor. Falava disso, e no final dos tempos haverá um só rebanho, um só pastor, dizendo que todos estariam concordes em seguir um caminho do bem, um caminho da paz, um caminho da verdade, um caminho da espiritualidade, um caminho do respeito. É disso que Jesus falava. Então, quando é que vamos nos decidir a nos colocarmos verdadeiramente como essas ovelhas guiadas por esse pastor, que é todo luz, que é todo amor, que é todo bondade? Fica aí a nossa reflexão. E como disse João, eu não vos falo porque vocês não sabem. Eu falo porque todos nós sabemos. Basta apenas que nos lembremos, vez ou outra. Às vezes, a nossa vida tão rápida, tão materializada, tão envolvida no dia a dia, nós acabamos nos esquecendo dessas grandes verdades. Resgatar isso é resgatar o equilíbrio da alma, é resgatar a fé, é resgatar a confiança de que verdadeiramente estamos bem orientados, basta que sigamos as orientações. Bem, meus amigos, momentos finais, nossa água está aqui, como sempre nas quartas-feiras. Pedimos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, que tragam para as nossas águas, aquelas que vamos sorver, os fluidos que necessitamos, para a paz, para o equilíbrio, para a calma, para a saúde, que seja colocada à cabeceira dos doentes, aquele fluido necessário que junto com a sua medicação possa levar a força, o equilíbrio, a cura a todas as pessoas. E vamos agradecer. Através desta mensagem, que denomina-se Ação de Graças, de Michael Kors, que possamos então fazer jus a essas palavras, agradecendo. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados, meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz, minha voz que canta quando tantas emudeceram, minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos e morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Agradecemos a Jesus toda a ajuda que Ele trouxe à humanidade terrena. Agradecemos aos bons amigos espirituais que velam por nós, que nos ajudam na caminhada que estamos empreendendo. Agradecemos a vida, a oportunidade do existir. Agradecemos ao Pai toda a luz que se derrama sobre nós. Agradecemos aos amigos que estão conosco, a companhia de sempre. Que Deus nos ampare, nos ajude e que amanhã possamos estar aqui novamente, trazendo agora as reflexões da obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles. Muita paz, muita luz, muita alegria aos corações. Até amanhã, se Deus quiser.